Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal com a técnica de pintura country em EVA, coleção especial de Natal. Esse mês de novembro inteirinho resolvi prolongar as aulas e trazer para vocês toda semana uma peça nesse estilo country para que vocês possam se inspirar e decorar a árvore de Natal ou presentear seus amigos, familiares e até quem sabe ganhar um dinheirinho extra, né, nessa época. Então hoje a proposta de nossa aula é pintar esta linda anjinha, e o legal dessa peça é que nós vamos aprender juntos a fazer cabelinho, utilizar stencil e toda a parte de sombras, luzes e o volume que dá todo o charme na pintura country. Então vamos começar. Vou fazer na peça maior e vou falando para vocês as cores que eu utilizei para o fundo. Então a primeira coisa que você deve fazer é preparar a sua peça. Eu utilizo EVA branco e mesmo ele sendo branco, eu dou um fundo pleno, umas 4 demãos da tinta PVA branca ou pode ser acrílica também. Depois eu transfiro o risco delicadamente, suavemente e começo a pintura das áreas que precisam ser preenchidas. Aqui na nossa anjinha, o cabelinho foi feito com a cor manga, mais uma pitada de branco. Então você clareia essa cor e você obtém essa tonalidade. Aqui o rostinho foi a cor boneca de pano e a asa foi a cor pó de arroz com branco também. Eu sempre trabalho esse fundo pó de arroz com branco na proporção 1:1. O coração, fundo pleno de frutas vermelhas. E a estrela, fios de ovos, tá? Todas as tintas que eu estou utilizando são da True Colors, tinta acrílica, da linha Country. Então aqui na nossa anjinha, nós vamos começar fazendo o volume do rosto. Então antes de preparar o cabelinho, você precisa deixar o rostinho pronto. Então, para isso, nós vamos utilizar o angular de tamanho 16. Esse que eu estou usando é o Cássia, referência 413. Nós vamos umedecer este pincel, retirar a água e com a cor Grapefruit, nós vamos fazer o volume do rostinho. Trabalha bem essa cor no azulejo, expandindo a cor, fazendo uma boa flutuação para que a sombra já fique larga e em degradê. Arredonde e suavize com o mop. Faremos esse sombreado 2 vezes. Para isso precisa secar para poder continuar. Eu vou secar para poder fazer a segunda demão, porque assim a cor aparece mais. Vamos para a segunda demão. Procure manter a mão firme e com suavidade. Se você apertar muito o pincel sobre a peça, a sombra fica muito marcada. Sempre trabalhe com a peça a seu favor. Vou retirar essa sujeirinha que ficou aqui, que ultrapassou um pouco.
facilitar na hora de fazer a outra sombra. Pronto, feito isso, enquanto ela vai secando, nós vamos bater o stencil aqui na asa. Na asinha, eu utilizei o stencil da Opa, modelo Estrela Pequena. A referência dela é 21, tá? Então, eu vou pegar uma estrelinha apenas, umas 2 ou 3 estrelinhas, porque eu vou ainda preencher os espaços aqui que estão vazios. Então, para isso, eu vou pegar a cor Coco Queimado, um pincel Pituá. Esse aqui que eu estou utilizando é o da Cássia, tamanho 10, referência 301. Pegue pouca tinta com um pincel seco e retire o excesso no papel ou num paninho seco, tá? Bata com um pincel bem de pezinho, sem fazer força, para que não vaze por debaixo do molde vazado, tá? Ele fica desta forma. Eu vou preencher os espaços, acrescentando mais algumas estrelinhas. Para que fique mais bem preenchido, né? Ok, farei do outro lado, essa parte aqui, da mesma maneira, vai preenchendo. Uma demão apenas é o suficiente, porque aqui no centro vai o coração, então não há necessidade de preencher toda a asinha. Só alguns espaços para que não fique nenhum aparecendo vazio. Fazer o teste para ver se precisa colocar mais algum lugar. Não, já está bom. Acho que eu vou pôr uma aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Aí vai ficar a gosto de cada um. Se quiser colocar bolinha, pode colocar bolinha também, fica legal. Fica a decoração do seu gosto. Eu quis colocar estrelinha porque eu acho que combina com anjo. Aqui. Deixa eu ver se precisa mais. Eu sempre vou me certificando. Aqui também. E vamos preenchendo os espaços até ficar bem legal. Então, enquanto vai secando aqui, eu vou aproveitar e fazer o stencil do coração. Nesse modelo aqui, eu utilizei um stencil de fundo, é uma estamparia, a referência é 2333. Acho que não dá pra ver, deixa eu ver, vou pegar um papel aqui. Que possa visualizar melhor a estampa, tá? É uma trama bem interessante. É só posicionar. Eu centralizei aqui certinho no nosso coração. Vou pegar a cor chocolate com cereja. Avermelhado bem escuro. Mais uma vez o mesmo pituá. Retire o excesso. Nada de trabalhar com excesso com pituá. Segura firme e traga em movimento circular. Não precisa exercer força. Se ficar fraco, é só secar e repetir.
Nesse caso aqui, eu quero que a cor fique mais intensa. Então, eu vou levantando e vou vendo onde que precisa carregar um pouco mais. Mas sempre retirando o excesso de tinta do pincel. Muito bem. Agora eu vou começar a parte inferior. Fazer bem os cantinhos. É só preencher, não tem segredo nenhum. O segredo é, como eu falei, cuidado com excesso de tinta, tá? Movimento circular, para que ele faça um preenchimento bem uniforme. Certificar onde mais precisa. Um pouquinho mais aqui. E já está prontinho. E a estampa ficou desta forma, bem preenchida. Agora é só aguardar a secagem dela, pode acelerar no secador. E vamos iniciar a parte de sombra, para dar volume em nosso coração. O sombreado será com a mesma cor que utilizamos aqui para fazer o stencil. Então, vamos utilizar o mesmo pincel angular, tamanho 16. Vamos fazer uma sombra bem flutuada e bem larga. Vamos começar aqui na curvatura. Lembrando que a primeira carga de tinta que é colocada sobre a peça, ela tende a ficar um pouco transparente. Ela vai ficar boa a partir da segunda vez que você aplicar a cor, tá? Então, sempre comece com a curvatura, ponta para fora, entra com a peça todinha na área maior e sai com o pincel inteiro, para que ele não fique marca nem em cima nem embaixo. Precisa secar para poder repetir. Vou repetir novamente, para que a cor comece a aparecer mais. Notem que agora ela já começa a dar o ar da graça dela. Eu gosto de trabalhar a cor aos poucos, né? Para que, se eu precisar fazer algum tipo de correção, eu consiga tirá-la com mais facilidade. Eu não posso começar com a cor muito intensa. Então, eu gosto de fazer essa graduação de tonalidade aos pouquinhos, sem preguiça. Ao meu gosto, eu vou dar uma terceira demão, tá? Mas quem gosta desse tom já nessa etapa, para por aqui e está tudo certo. Aqui eu gosto mais escuro. Então, para isso, eu preciso secar novamente para poder fazer a minha terceira demão. Vou fazer agora a terceira vez. Eu quero que chegue no ponto que eu gosto, que me agrada. Sempre deito o pincel inteiro na peça para que a água faça o trabalho da flutuação na tinta que está na ponta do pincel, ok? Isso é muito importante para que você tenha um sombreado largo e em degradê. A ponta do pincel é só para colocar a tinta, mas o processo de sombra larga é o pincel inteiro sobre a peça. Eu vou virar ao meu favor, porque eu preciso fazer agora as laterais. Sempre carregando de tinta. Vou secar para poder fazer o outro lado. Aqui eu posso vir daqui para cá ou daqui para lá, tanto faz, tá? Tanto faz.
E assim eu vou repetindo até chegar no ponto que me agrada. Sempre trabalhando por partes, secando, para que não aconteça de você arrancar o lado oposto. Se tiver com a tinta úmida, ela vai sair, tá? E aí forma um buraco indesejável. Então, vai secando e repetindo. Vou dar uma forçada um pouco aqui, mas é bem pouquinho. E aqui também, para complementar a curvatura. E já está ótimo. Então, o coração já está pronto. É só aguardar a secagem ou acelerar no secador, passar o verniz e deixar de lado. A estrela, não vou fazer o passo neste vídeo, porque eu já tenho a mesma estrela em uns vídeos anteriores. Vocês podem aí procurar no meu canal da coleção de Natal, que as cores usadas nessa estrela é a mesma dos vídeos anteriores, ok? Então vamos continuar com a nossa anjinha. Então depois que nós colocamos o stencil, nós precisamos agora dar o acabamento na asa. A asa, nós vamos fazer a sombra. Nas laterais, nós vamos utilizar 2 tons. Então, o primeiro que vai ser o coco queimado, que é a cor que nós batemos aqui nas estrelinhas. E depois nós vamos queimar um pouquinho mais essa tonalidade. Então, vamos fazer todo o processo de sombra novamente, uma sombra larga, também 2 vezes cada lado e cada parte. Uma sombra larga nessas pontas, primeiramente, né, para que a gente possa arredondar essa região. Pode suavizar com o mop, não tem problema nenhum, mas a cor ainda fica muito fraquinha, então por isso que eu vou repetir mais uma vez. Essa parte mais arredondada, eu coloco ponta para fora, entro para dentro da peça aonde eu tenho já apoio e saio, tá? Que assim evita a marca da parte de trás do pincel e da frente dele também. Suavizo para que eu possa expandir também essa sombra. Fazer o outro lado da mesma forma. E suavizar. Vou secar e repetir. Vamos para a segunda demão de tinta. Aí a cor já fica mais intensa, tá vendo? Já começa a aparecer mais. Aí já começa a ficar num tom que me agrada. Tom de sombreado é uma questão de gosto, tá? Tem gente que gosta mais fraco, tem gente que gosta mais forte. Nenhum dos dois está errado, ok? Aqui. E agora vou fazer as pontinhas. Tá, deixa eu tirar um pouquinho mais o excesso de água do pincel, senão a cor fica muito transparente. Eu tô dando volume nessa ponta, tá? Precisa. Se você for fazer o contorno, ela vai ficar muito chapada. Então, é sempre legal fazer esse volume aqui, arredondando essa região.
precisamos secar e passar para a próxima etapa, que será a nossa segunda sombra. Agora, com a cor bombom de chocolate, nós vamos queimar um pouco mais a primeira sombra. A tonalidade também vai depender do gosto de cada um. Eu gosto mais queimada, então eu sempre faço 2 vezes. De 2 a 3, tá? Depende do grau que vai ficar aqui. Nos mesmos locais, só que uma sombra menor, porque eu preciso enxergar a sombra de baixo. Essa sombra aqui, que eu estou utilizando só para queimar a primeira, ela não é uma sombra muito expandida. Então, eu utilizo menos carga de tinta e abro menos também o tamanho dela aqui na peça. Vou secar e repetir. Vou repetir novamente. Assim ela já vai ficar no tom que eu gosto. Prontinho, agora ela já está no tom que me agrada. Eu vou secar, porque agora nós vamos começar a fazer o cabelo da nossa anjinha. Para o cabelinho, nós vamos utilizar um filete, esse aqui é um 00, e vamos utilizar também o angular e o mop para fazer o acabamento. Nós precisamos dar volume nesse cabelo. Então, para isso, eu vou utilizar sequência de cores, tá? Vou começar aqui tem a base mais clara, e eu vou subindo os tons e depois clareando, formando algumas mechas. Aqui no cabelinho, nós temos a divisão, essa parte aqui que vai ser a franja. Eu já deixo marcado com lápis para saber onde exatamente vai ser a sombra, né, o volume, as profundidades, porque assim eu consigo dar um volume mais interessante a esse cabelo. Então, a primeira cor que nós vamos utilizar aqui, filetar, né, os fios do cabelinho, é com a cor Fios de Ovos. Então, eu pego o pincel filete e vou hidratar um pouquinho da tinta aqui ao lado, para que ela fique mais fluida e que o pincel corra melhor sobre a base. Afina, certifique-se de que não tem água na virola e vamos começar a pincelar no formato que está aqui o desenho. Vamos pincelando, sem se preocupar com um preenchimento muito extenso por enquanto. Nós vamos fazer por camadas. Então, já fiz um lado. Eu uso essa região como guia, porque fica mais fácil para acompanhar esse desenho.
sempre trabalhe com a tinta mais fluida. Muito bem. Agora, nós vamos começar a subir os tons. Lembrando de que cada tom que você começar a trabalhar, você tem que deixar a primeira que você fez aparente. Então, só tomar cuidado para que você não feche muito as cores que você está trabalhando. Depois de ter feito os filetados neste tom de amarelo chamado fios de ovos, nós vamos começar agora a subir alguns tons, tá? Então a próxima cor que vamos utilizar é a cor manga. Então a gente hidrata a cor manga, lembrando de fazer a próxima etapa menos do que a primeira, porque senão você começa a cobrir todos os fios anteriores. E o bonitinho é ver todas as cores, né? Essa mescla de cores. Nos mesmos locais, vamos dando algumas pinceladas, sem dar cobertura. Sempre preste atenção na quantidade de água no pincel, deixe-o fininho. Que aí você consegue fazer uns fios bem bonitinhos. E sempre acompanhando o formato aqui proposto. Ok. Agora nós vamos secar para passar para a próxima cor. A próxima cor será a cor caramelo. Pega um pouco da cor caramelo, hidrate, afine o pincel e vamos pincelar também menos que a cor anterior. Se nesse meio tempo você notar que seu fundo ficou muito escuro, você pode repetir alguns tons, tá? Aí você precisa repetir a cor mais clara, porque aí você consegue formar a nuance corretamente. Eu vou dar umas pinceladinhas na cor fios de ovos novamente, só para entrar um pouquinho mais nos tons. Só para formar umas luzinhas delicadas, mas isso aqui ainda não é um acabamento, tá? Só para ela não ficar muito escura. Assim já está bom. Eu preciso secar, porque agora eu preciso fazer as áreas de profundidade do cabelo, porque agora é a fase de acabamento. Lembram-se daquela marcação que eu fiz com lápis? Então, essa será a nossa área de profundidade, que é por baixo da franja aqui. Então, é bem próximo ao rosto. E nós vamos fazer uma profundidade para que a nossa franjinha aqui apareça. Então, para isso eu vou utilizar a cor Amora Silvestre. Tira bem o excesso de água. Nós vamos fazer uma flutuação aqui no azulejo, mas a gente não pode deixar essa cor muito transparente, tá? Então, é bom colocar um pouco menos de água. Não se preocupe com essa parte aqui, se ficar um pouco feia, o coração vai cobrir ali.
bater o mop, só para amenizar e expandir. Eu preciso agora dar essa profundidade aqui, para que a nossa franjinha comece a aparecer. Espertinho. Então, é um sombreado largo em degradê. Tirar daqui que invadiu um pouquinho. Vou amenizar e expandir. Eu vou secar porque eu vou repetir novamente, eu quero essa área mais escura, ou seja, quanto mais escura ela vai ficando, mais a profundidade você enxerga. Vou repetir novamente, lembrando sempre de usar menos água agora nessa etapa. Agora eu preciso dar o acabamento também com essa mesma cor no topo da cabeça. Também vou repetir 2 vezes. Repetir. Suavizar aqui essa área, para que esse sombreado expanda, formando esse degradê aqui no topo da cabeça. Feito essa etapa, vamos verificar se não precisa fazer nenhum tipo de limpeza, né? Agora, nós vamos clarear um pouco mais esse cabelo. Então, como é que a gente clareia o tom agora? Nós vamos pegar a cor Fios de Ovos, que é aquele amarelo mais claro, um pouco de branco, e vamos fazer a graduação de luz aos poucos. A gente não vai direto com o branco, a gente vai subindo o tom aos poucos. Então, vamos fazer aqui na franja, formando fios aqui, essa área, porque assim a nossa profundidade começa a aparecer bem. Alguns fios aqui centrais, bem fininhos, pouca coisa, não é para chegar aqui nessa parte escura, ok? Porque assim você já vai dando acabamento também dessa parte com esta parte, para não ficar esse quadrado que ficou aqui, ó. Sempre acompanhando bem o formato do desenho. Eu tô trabalhando com o pincel bem de pezinho e encostando bem suave, para que ele saia fios bem finos.
gente vai fazendo o tanto de mecha que achar legal fazer. Muito gostoso fazer cabelinho assim. E é bem rapidinho também. É só fazer uma sequência legal de tom sobre tom, que não tem erro. Então, pessoal, eu tive um probleminha com a gravação. Ela parou na etapa do cabelinho, uma parte importante. E aí eu não notei. E eu já estava bem adiantado já aqui na anjinha. Então, eu cortei um pedaço de papel, para não ter que fazer tudo de novo, né? No papel é até mais rápido. E vou fazer a etapa que faltou, e para chegar até essa parte aqui, para mostrar direitinho para vocês todo o processo, tá? Então, como eu estava explicando anteriormente, agora a gente vai precisar dar uma clareadinha, são mechas mais claras do que essas aqui que foram colocadas anteriormente, né? E nós vamos utilizar agora apenas a cor branca, com bem pouquinho. Então, nós vamos hidratar um pouquinho esse tom. E vamos filetar algumas áreas, mas é bem pouco, só para que essa profundidade apareça bem, mas não é para cobrir, tá? É bem pouquinho. Porque assim a gente consegue enxergar bem a luz, né? Que são essas mechas. Fica muito bonito. Não pode exagerar, tá? São apenas algumas luzes para que a gente possa enxergar bem os detalhes. Agora já está bom. Antes de fazer os olhinhos, eu preciso primeiro fazer as bochechas. Então, para isso eu vou utilizar o giz pastel seco na cor 52, esfrego no pincel, é tipo um pituá, só que esse é chato. Vou tirar o excesso, faço uma bochechinha aqui, redondinha, suave. Aí sim eu posso fazer os olhos, tá? Para os olhos, utilizei um boleador, uma ponta média, a cor pretinho básico pura. E é só pressionar desta maneira. Com um outro boleador de ponta bem pequenininha, vamos iluminar as bochechas. Desta maneira. Feito isso, nós vamos partir agora para a coroazinha de azevinhos que vamos fazer. É uma folhagem. Aqui não precisa fazer com molde, tá? O desenho é à mão livre. Nós vamos utilizar então para a primeira etapa a cor esmeralda. Então para isso também eu preciso hidratar esta cor, deixar ela no ponto de creme de leite. E formar este raminho de forma desigual, tá? Não é um filetado reto, ele é desigual. Deixe essa cor bem fininha agora no pincel e vamos fazer algumas folhagens. Agora eu vou passar para cá
nessa etapa, porque no papel ele entorta muito e é complicado. Então agora vamos dar continuidade na peça original. Vamos fazer alguns ramos, umas folhagenzinhas aqui nesse ramo, uma acima e uma abaixo. Faça essas folhinhas assim bem fininhas, dá um espaço. Sem exagero, tá? E aqui também um pouquinho. Pode ser feito alguns pontos de luz também, que fica bem interessante. Para isso, a gente pega um pouquinho do branco para formar um verde mais claro e damos alguns toquezinhos de luz, pouca coisa. Agora, com o boleador novamente, e com a bolinha média, nós vamos pegar na cor frutas vermelhas e vamos fazer os azevinhos. Sempre conjuntinhos de 3. Só pressionar e já temos formado os azevinhos. Quando os azevinhos secarem totalmente, com a ponta do boleador bem pequenininha, nós vamos fazer um pontinho bem pequenininho mesmo de luz, tá? Eu vou tentar já deixar aqui assim. Aqui tem que esperar secar, mas eu vou tentar deixar alguns que vocês possam ver como fica bonitinho com esse pontinho de luz. Mas o ideal é esperar secar, tá? Ó, aqui nem pega direito. Eu não vou fazer essa secagem no secador, porque tem altura essa tinta. E aí ela não seca direito, pode rachar, tá? Só isso aqui. Agora, aguardando a secagem, acabamento, como eu sempre falo aqui para vocês no canal, eu gosto de fazer o acabamento com verniz acrílico fosco da True Colors. Tem um pincel chato que eu só uso para essa finalidade, que é a marca Cássia 421 número 20. É um pincel de cerdas macias, tá? De filamento dourado, bem macio. Eu utilizo ele só para verniz, né, nesse caso. E é partir para a montagem. Então, depois que tiver tudo sequinho, tudo envernizado, é utilizar uma cola branca, tá? E fazer a colagem. E assim temos a nossa anjinha finalizada. Mais uma opção de decoração natalina e de técnicas novas para todos vocês que acompanham aqui meu trabalho no canal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos por estarem aqui comigo. Muito obrigada a você que acompanhou essa aula até o fim. Tenha um ótimo final de semana. Beijo grande e até lá!